A pauta do dia é sobre o noivo e a noiva. Jesus como noivo e como testemunha, com base no texto que está em João capítulo 3, versículos do 22 ao 36. É um texto maravilhoso da palavra do Senhor, que nós vamos aprender um pouco mais sobre essas metáforas, né, utilizadas pelo Senhor, como nós podemos aplicar nas nossas vidas, como nós podemos entender o nosso relacionamento com Ele, a partir da ideia de que Ele é um noivo e a partir da ideia de que Ele é uma testemunha, né? Todas essas referências, elas têm um sentido para nós e nós temos que entender esse sentido e verificar aquilo que nós temos que desempenhar em relação às figuras que Deus aqui nos apresenta, né? Jesus, ele é o noivo e ele é também a testemunha de Deus. Isso tem todo um sentido e merece que nós aprendamos, né? Irmã Ivani, não sei se você está com a Bíblia aí, Apostos, para que você possa fazer a leitura do texto, que está no capítulo 3, versículo 22 ao 36. É possível? Só um minutinho que eu vou. Enquanto você procura, nós vamos fazer a oração, né, nesse momento. Pai do Senhor, também a irmã Joana, né, que está entrando nesse momento. Pai de Cristo, seja bem-vinda, irmã Joana. Seja bem-vinda a irmã Bel Belchior também, né, lá da Paraíba. É um prazer também estar com você nessa sala virtual, né, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Os irmãos sintam-se todos muito bem acolhidos. Está faltando bastante gente, né? Acredito que ainda vão entrar, né? A esperança, há sempre esperança. Capítulo 3, Ivani, verso 22 ao 36. Eu vou fazer a oração nesse momento. Convido a todos a ficarem introspectivamente ligados com Deus. Soberano, Deus e eterno Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar por esse momento. É um momento de grande alegria para nós. Estarmos na tua presença, louvando, bendizendo e enaltecendo o teu santo nome. Tu és um Deus de graça, um Deus de verdade. A tua palavra, ela nos sustém todos os dias da nossa vida. É ela, ó Pai, que nos alimenta, nos vivifica. Essa palavra também nos dá esperança, pois ela nos mostra o caminho e nos mostra a tua salvação. É claro que, ao mesmo tempo que ela nos dá esperança, ela também nos concede obrigações, nos mostra, nos impõe verdades e transformações pelas quais devemos nos ater. Soberano Deus, eterno Pai, que esse momento seja bastante produtivo, que nós tenhamos da tua parte, ó Senhor, a alegria, a dádiva e a graça de conhecer mais e de prosseguir em te conhecer. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Desculpe o atraso, né? Porque eu tô as coisas, mas estou aqui, vou estar escutando em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Oh, glória a Deus. Depois eu vou pegar meu presente aí, Paulo. Pai de Cristo. Seu maior presente você já ganhou, que é a sabedoria de Salomão para poder nos ensinar. Eita, porra! É a maneira de se esquivar. Oh, glória! Irmã Ivani, está pronto aí o texto? Tá sim. Saudar também a irmã Marciana, né, que está entrando. Eita, alguém tossiu aí, deixa eu botar a máscara. Bora lá, Ivani, pode ler. Paz Senhor. Paz Senhor a todos.
Acho que a imagem de Ivani congelou. Acho que foi a internet dela, né? Deixa eu ler aqui o texto. Até onde? Até o 36. É do 22 3? ao É 3? 36. Tá bom, vamos lá então. Capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 3, Depois, versículo. e 22 ao 36. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Amém. Então, nós vamos aqui nos debruçar sobre esse texto. É um texto maravilhoso, como todos os recortes do Evangelho de João. Bem, meus irmãos, João Batista, ele teve um ministério muito poderoso. E ele foi contemporâneo, né, do próprio Jesus Cristo. E isso, ele mesmo sendo um homem de hábitos estranhos, né, pois escolheu o deserto como o lugar, o contexto onde ele estaria ali pregando a palavra, para exercer o seu ministério, mesmo usando também roupas estranhas e também tendo ali um cardápio diferente, né, daqueles do seu cotidiano, pois ele comia gafanhotos e mel silvestre. As multidões, elas afluíam para ouvir João. Então, João Batista, ele, mesmo tendo esses distintivos sociais, não tão corriqueiros, né? Ele afluía multidões para ouvi-lo. Então, João era um homem cheio do Espírito, ele era cheio de coragem, mas, ao mesmo tempo, ele era bastante humilde. É importante destacar que o seu nascimento foi um milagre, sua vida foi também um milagre, e ele teve um ministério repleto de muitas experiências interessantes. Ele não era alguém do Sinédrio, ele não era do clero religioso de sua época, mas ele conseguira a atração das pessoas, coisa que os religiosos da época não conseguiram. Então, João não era como os de sua época, um profeta de conveniência, né? Porque o pragmatismo já tomava parte
de Jerusalém. O que é o pragmatismo? Que nós já tratamos nas nossas aulas em outros momentos. O pragmatismo é quando você pega algo e você converte o sentido daquele algo ao seu favor, para que você possa se sobressair, embora não seja aquilo realmente que aquele algo quer dizer. E no caso de um texto sagrado, o que fazia os fariseus? O que fazia os religiosos da época? Tentavam ganhar a multidão por meio de barganhas, né? E isso ainda acontece nos dias de hoje. O evangelho pragmático, o evangelho para se adequar às práticas humanas, e não o contrário, as práticas humanas para se adequar ao evangelho. Então, João não era um profeta da conveniência, mas ele era um verdadeiro arauto do Altíssimo. Tudo que ele trazia da parte de Deus, sem medir as palavras, tão somente ele trazia para que o povo pudesse conhecer a Jesus. Inclusive, mais uma vez é importante destacar, nós já tratamos no início, né, dos nossos estudos, é que João Batista, ele era o precursor do Messias. E o que isso significa? Na época, um rei, quando um rei ia visitar determinados ambientes, enviava precursores. O que eram os precursores? Precursores eram pessoas que abriam as estradas, aplanavam os caminhos, tiravam os atalhos, os entulhos, melhor, para que quando o rei passasse, o caminho já estivesse preparado. Então, João, ele teve essa responsabilidade de aplanar os caminhos e, como a própria palavra nos afirma, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, não necessariamente João fez estradas ou tirou espinhos do caminho, na literalidade, mas João, ele mexeu ali na estrutura do caráter, na moralidade dos seus contemporâneos, né? Ele começou a intrigá-los, a fazer com que eles viessem a refletir sobre seus feitos, porque o rei chegaria. E a sua mensagem era: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João exerceu o seu ministério com um propósito muito claro. Ele jamais se deixou, como o próprio texto nos apresenta, que ele cresça, né, e que eu diminua. Ele não deixou se seduzir pelo orgulho e nem queria atrair atenção para si mesmo, muito embora ele tivesse tido a oportunidade de fazer isso. Sabia que o seu papel era preparar o caminho do Senhor e apontar para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o texto em tela, meus irmãos, o texto que nós lemos, nos aponta duas grandes verdades que nós vamos, nesse momento, tratar. E a primeira delas é Jesus, o noivo. Então, o que isso representa? O evangelista, que nós estamos estudando, que é o evangelista João, ele registra o ministério de Jesus lá na Judéia, que era uma região na qual João Batista ele batizava. João Batista e Jesus, portanto, estavam atuando em certo tempo lado a lado. E aqui, por meio desse texto e desse momento, merece aqui alguns destaques nesta manhã para que nós possamos nos debruçar. Em primeiro lugar, sobre o ministério de João. Antes de falar propriamente
de Jesus como o noivo, é importante a gente falar um pouquinho a respeito do batismo de João. Eu já disse em outras aulas, mas vale a pena a gente falar novamente. O batismo de João era um batismo preparatório. Todas as vezes que você olhar para as narrativas relacionadas a João Batista, é importante você voltar ao entendimento de que ele era o precursor. E precursor é alguém que prepara o caminho. E no caso dele, ele preparava o caminho do Senhor. Então, ele preparava o caminho do Senhor. Seu propósito era, portanto, né, como ele estava preparando o caminho do Senhor, o seu propósito era conduzir as pessoas ao arrependimento. Por isso, ele dizia: arrependei-vos e sejam vocês batizados, porque vem um após mim, o qual eu não sou digno de desatar a correia de suas alparcas, não é? Então, o precursor e o Messias agora exercem o ministério paralelamente, tanto do ponto de vista geográfico, estavam todos ali na região da Judéia, como também do ponto de vista do tempo. Eles estavam, ao mesmo tempo, realizando a obra a qual Deus havia designado. Esse fato provocou uma espécie de ciúmes, e é por isso que você vê ali os discípulos de João e os discípulos de Jesus tendo alguns diálogos, mas João ele não ficou enciumado porque os seus próprios discípulos passaram a seguir Jesus. E parecia até que eles estavam competindo, mas eles não estavam competindo porque João tinha bastante clareza de que ele não era o Messias, mas sim ele era alguém que preparava o caminho do Senhor. Por isso que ele afirma nesse texto, né, que ele cresça e que eu diminua. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Enfatiza-se aqui que João Batista era um profeta, né, sob a antiga aliança, como está em Lucas 16:16. Mas Jesus veio como mediador da nova aliança, que foi, inclusive, ratificada por sua morte lá na cruz do Calvário. Então, o batismo, o ministério de João e o ministério de Jesus, eles eram distintos, totalmente distintos. Isso porque, no caso de João, João apenas preparava o caminho do Senhor. E o Senhor era o próprio caminho. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso já nos leva a uma aplicação de que ninguém conduz o outro a Deus. Ninguém conduz o outro à salvação. E ninguém pode salvar ao outro, porque somente podemos preparar, somente podemos falar, somente podemos pregar, somente podemos anunciar. Mas Jesus, ele é o Salvador e ele é o próprio caminho. Um outro destaque ainda a respeito desse ponto é a questão do crescimento expressivo do ministério de Jesus e a diminuição do ministério de João. Ao verem as pessoas saindo de fileiras para engrossar e para aumentar o caminho, para aumentar o grupo dos discípulos de Jesus, as pessoas começaram a pensar que João Batista iria ficar enciumado, né? E ali havia muitos questionamentos em torno dessa questão.
E os seguidores de João Batista, o profeta, ficaram preocupados com esse esvaziamento. E é por isso, mais uma vez, que João disse: não importa. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes o líder, ele sofre, né? E o líder, ele sofre para que ele possa realmente desempenhar aquilo para o qual ele foi designado. A liderança nos impõe muitas coisas, às vezes, desagradáveis. Talvez, emocionalmente, mesmo João tendo total clareza do que ele realmente estava ali fazendo na terra, há um entristecimento porque ele perdia seguidores, mas, ao mesmo tempo, ele tinha o conforto do Espírito Santo, pois ele estava totalmente consciente de sua obra. Então, que nós possamos aplicar isso para as nossas vidas, de que a liderança, ela muitas vezes nos impõe muitas dores e muitas dificuldades. Mas João, ele não ficou nem um pouco aborrecido com aquela diminuição de sua popularidade, até porque ele sempre foi muito influente e também até porque ele tinha, como eu já falei, essa clareza a respeito de preparar e testificar sobre o caminho do Senhor. Então, João, ele não viu ele não viu ali a diminuição das pessoas que o seguia como um decréscimo de seu ministério. Pelo contrário, como ele era o preparador do caminho do Senhor, isso era exatamente um efeito esperado. Se ele era, como ele bem sabia, o precursor, o preparador do caminho do Senhor, logo ele tinha que conduzir pessoas para estarem com esse Senhor. Então, João, ele perdia ali seguidores para que fossem conduzidos ao Senhor. Então, a medida do sucesso de qualquer ministro não é quantas pessoas o seguem, mas sim quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. Essa seria uma lição que nós possamos seguir, né? Numa sociedade onde se dá muita importância para seguidores, inclusive seguidores das redes sociais, o importante não é a quantidade de pessoas que seguem você, mas a quantidade de pessoas que seguem Jesus Cristo por seu intermédio. E isso foi muito importante no ministério de João, isso também nos ensina que nós possamos conduzir pessoas a Cristo. Eu conheci uma pessoa, ele tinha umas experiências um tanto quanto inusitadas, né, a respeito dos seguidores de Jesus. Ele disse: poxa, eu prego a palavra para as pessoas e elas se convertem e vão para outras igrejas. E a minha igreja continua com pouca gente. E aí uma vez eu falei para ele: mas cara, você está conduzindo pessoas a Cristo do mesmo jeito. É claro que quando a gente prega a palavra para alguém, né, irmã Ivani, né, pastor Arlindo, nós queremos que as pessoas elas vão congregar na nossa igreja. Mas se isso não acontecer, e se a pessoa estiver realmente seguindo a Cristo, não importa quantas pessoas estejam no seu convívio, mas o importante é que elas passem a seguir a Jesus Cristo por seu intermédio. E uma outra pessoa também, e essa era um pouco mais inusitada, ela dizia: poxa, e quando eu prego a palavra, normalmente eu prego para pessoas moribundas e elas morrem. Eu disse: amém, meu irmão. Você já prepara a pessoa e a pessoa já vai sendo conduzida a Deus. Ela disse: mas olha, eu gostaria que a pessoa ela vivesse um pouco mais, que ela fosse curada, mas nem sempre é o propósito de Deus. Então, assim, são experiências que o Senhor nos proporciona. O importante é cada vez mais você encontrar a clareza sobre o seu ministério, como João tinha a respeito do seu próprio ministério. Você tem clareza daquilo que Deus colocou e confiou nas suas mãos?
Não adianta você estar almejando o ministério da irmã Yasmin, da irmã Bel, da irmã Ana Selma, da irmã Joana Dark, do irmão Paulo Sérgio, Marciana, do pastor Arlindo, da Cláudia, da Jace, da irmã Ivani. Cada pessoa deve olhar para o seu próprio ministério e entender aquilo para o qual Deus designou você. Em terceiro lugar, ainda sobre esse primeiro ponto, como Jesus, o noivo, o ministério é recebido por Deus. Portanto, não há espaço para competição. Eu aprendi uma coisa com a vida. Não é o outro que você tem que superar. A gente tem uma tendência muito grande a querer superar o outro. A irmã Ivani, ela ganha, digamos que 50 almas para Jesus por ano. Então, eu gostaria de ganhar pelo menos 60 para eu passar 10 almas na frente da irmã Ivani. Ou então, a irmã Ana Selma, ela vai 30 trabalhos de oração por ano. Eu gostaria de ir pelo menos 35 trabalhos de oração para que eu pudesse superar a irmã Ana Selma. A ideia de você estar no seu ministério não é você superar o outro em termos de quantidade. Nunca pense nisso. E se você estiver pensando, não se sabote também. Reflita e ore e peça para Deus retirar esses sentimentos do seu coração, porque eles são extremamente prejudiciais. Isso também vale, meus irmãos, para a nossa vida social como um todo. Tem pessoas que vivem competindo em diplomas, em posição, em número de amizades, em festas. Por exemplo, há famílias que competem. Se um compra uma casa, o outro quer comprar uma casa maior. Se um compra um carro, o outro quer comprar um carro mais equipado para poder superar. Não é o outro que você tem que superar. Você tem que superar a você mesmo. Todos os dias você tem um grande inimigo que é você. A sua pessoa, ela pode fazer com que você venha prosperar e você mesmo é quem pode sabotar o seu próprio projeto. Não é a quantidade de coisas que o outro faz que deve ser uma referência para você prosseguir. Mas sim, você superar a você mesmo. E você já tem mudado, já tem se transformado? No ano passado, como você era? E nesse ano, o quanto você tem melhorado? Mas olhe para você. É claro que eu posso ter pessoas como referência. Que eu posso ter pessoas que eu tenho a ideia de modelar. O que é a modelagem? É imitar alguns hábitos para conseguir resultados que a outra pessoa consegue. Não tem nenhum problema quanto a isso. Eu posso olhar para a vida de João Batista, por exemplo, e pegar alguns comportamentos que ele tinha no sentido de conseguir o sucesso daquilo que eu empreendo a partir dessa observância. Não há nenhum problema. Eu posso olhar para a irmã Yasmin, que é uma excelente professora, e olhar para aquilo que ela faz, quantas horas ela se dedica por dia de estudos, quantos livros ela lê por ano, quantas formações continuadas ela desempenha por ano, para eu conseguir os resultados que ela consegue. Não há nenhum problema quanto a isso. Eu posso até olhar para o meu irmão, olhar quantas orações ele faz, quantas horas ele ora por dia, se ele tem uma leitura sistemática da Bíblia, no sentido de melhorar a minha performance enquanto evangelizador. Mas eu não posso competir. A competição é algo extremamente nociva, tanto para a vida social quanto para a vida espiritual. João, ele tinha plena consciência de que ele era o precursor do Messias. Assim como Jesus, ele era o próprio Messias e ele mesmo declarou: eu sou o que sou. Nós não estamos, meu irmão, numa competição, numa luta como se estivéssemos numa Olimpíada, né? A Olimpíada existe, porque a palavra de Deus, ela fala sobre a nossa carreira, mas não é contra o outro que você luta.
Você luta contra os principados e contra as potestades, contra as coisas que habitam nos lugares celestiais, né? E essa luta, ela só pode ser vencida quando você tem uma vida de oração. Em quarto lugar, João Batista mostra consciência em seu ministério ao não aceitar ser mais do que Deus. Muitos líderes, ao perceberem o seu sucesso, começam a se envaidecer, a encher-se de soberba. E isso é algo muito prejudicial. Jesus, ele é o noivo da igreja, né? E João, ele não teve nenhuma pretensão de superar o seu grande mestre. E nós não podemos nem pleitear isso, e nem nos envaidecermos pelos dons que nós temos. Nem pelos dons, e nem pelos cargos, ou pela posição social que Deus muitas vezes nos concede. Quantas e quantas pessoas, por meio dos seus talentos, eles não passam a ter sucesso. Mas esse sucesso, o qual ele conseguiu, na verdade, é uma obra do Senhor na vida dele. João reafirmou que tudo estava saindo de acordo com o propósito original. Ele não veio para ser o Messias, mas para ser o seu precursor. E o precursor abre o caminho. O precursor aponta para o Messias e a cena. O precursor não tenta ofuscar aquele que veio proclamar. Do mesmo modo, nós não podemos nos envaidecer. Mas eu oro mais do que fulano, eu frequento a igreja mais do que Beltrano, o meu dízimo é maior. Isso não é, na verdade, nenhum motivo para você se envaidecer. Em quinto lugar, João Batista não é o noivo, apenas o amigo do noivo. E nós não somos o noivo, nós não somos o anfitrião, nós não somos o centro da atenção. Na festa de casamento, a atenção é voltada para o grande anfitrião da festa, que é o noivo. O amigo não pode substituir o noivo. João Batista tem consciência da natureza de seu ministério. Jesus, ele é o noivo. O nosso papel, enquanto igreja, é estarmos para receber esse noivo. Olha que metáfora super, mega interessante. Se você olhar para a cerimônia de casamento das mais antigas da história da humanidade, há sempre um grande preparativo para esse dia. O noivo e a noiva. Né? No caso da noiva, a noiva é toda a igreja. Todos aqueles que professam o nome do Senhor, todos aqueles que foram arrebatados para esse rebanho por meio do sangue carmesim, esses representam a noiva do Cordeiro. João, ele tinha o papel de preparar o caminho do Senhor para que a noiva encontrasse o noivo. Seu papel é alegrar-se com o noivo. Em sexto lugar, o último ponto para a gente encerrar essa parte de Jesus como o noivo, João Batista anseia por ver Jesus crescendo e ele mesmo diminuindo, como foi lido aí no versículo 30. Que ele cresça e que eu diminua. João Batista tinha plena consciência de que o seu papel era o de mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora vamos para a segunda parte do texto, onde nós temos a ênfase aí de Jesus como a testemunha. É algo bastante forte. Jesus, a testemunha. Um dos temas chave
do Evangelho de João é, na verdade, o fato de que Jesus, ele é a testemunha de Deus. Ele recebera muitas acusações. Esse termo grego, traduzido por testemunho, para vocês terem uma ideia, é usado 47 vezes nesse livro. Porque devemos dar ouvidos ao testemunho de Jesus. Porque devemos dar ouvidos ao testemunho de Jesus. Nós temos vários testemunhos de pessoas que foram ao inferno, né, e viram coisas mirabolantes e voltam a esse nosso convívio para nos contar. Nós temos pessoas que dizem que ressuscitou e que teve revelações profundas. Nós temos pessoas que disseram ter ido ao céu. Nós temos pessoas que afirmam conversar com os mortos. Nós temos pessoas que afirmam conversar com os demônios. Nós temos pessoas que afirmam que Deus fala através delas. Qual é o distintivo de Jesus? No que ele difere de todas as outras testemunhas que nós temos na Terra? E não são poucas. Durante a história da humanidade, né, nós tivemos várias pessoas, várias frentes religiosas que se apresentam como as grandes revelações. E nós estamos diante de um texto que fala sobre uma testemunha chamada Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, nós devemos acreditar em Jesus porque ele veio do céu e está acima de todos. Foi o que disse João. Aquele que é o Pai da eternidade e Criador do universo, ele se fez carne. Ele veio do céu e recebeu todo o poder do céu. João Batista não era do céu e jamais afirmou ser. Nenhum dos mensageiros de Deus afirmaram ter sido do céu. Essa prerrogativa, ela é uma prerrogativa totalmente voltada a Jesus. Pertence exclusivamente a Cristo. Então, nós devemos dar ouvidos ao seu testemunho, primeiramente, porque ele é do céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. É o que diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós devemos dar lugar ao testemunho de Jesus, porque ele dá um testemunho em primeira mão. Jesus fala sobre o que viu e ouviu do Pai. Não há intermediários, nenhum profeta. Ele mesmo é a própria profecia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqueles que receberam o testemunho têm experiência de que ele é verdadeiro. Se você desconfiar do testemunho de Jesus, você está afirmando, ao mesmo tempo, que Deus é mentiroso. E aí, você já é um inimigo de Deus por natureza. E, meu irmão, eu acho que ser inimigo de Deus não é uma boa coisa. Eu acho que eu estou certo disso. Ele é o único capaz de ser a verdadeira testemunha de Deus, porque só ele teve junto ao Pai, para trazer essa realidade de Deus aos homens. Por isso, que as profecias relacionadas a Jesus dizia que na plenitude dos tempos manifestaria Jesus. Ele como a testemunha de Deus, porque ele é o próprio Deus que encarnou-se
e tabernaculou e viveu entre nós. Não há maior revelação dada entre os homens a não ser esta de que Jesus encarnou e nasceu de Maria. Em terceiro lugar, nós devemos confiar no ministério de Jesus porque ele foi enviado pelo Pai. Jesus foi enviado pelo Pai, como diz. O Pai deu-lhe a palavra, assim como o Espírito Santo. Porque ele é o receptor e portador do Espírito Santo. Na verdade, o Pai, além de amar o Filho, confiou todas as coisas em suas mãos. Constituiu como um regente de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o Senhor do universo, é o sustentador de todas as coisas. Se você imaginar a vida, e a vida é complexa, a vida e tudo que dá sustentação a ela, gente, quando a gente nasce, nascer já é um grande milagre, porque você ali é uma fusão de dois seres totalmente distintos. E ao nascer, nós brigamos constantemente com fungos, com bactérias, com toda essa atmosfera que precisa manter a vida na temperatura certa. Olha, os cientistas afirmam que a Terra está numa posição exatamente correta para se manter a vida. 1 milímetro a mais ou a menos da distância do Sol, nós congelaríamos. Se estivéssemos mais próximos do Sol, estaríamos queimados. Somos protegidos por uma camada de ozônio, que o Sol ele se infiltra na Terra na medida certa. Então, tem todo um aparato de vida para a vida se manter. E a Bíblia diz que tudo isso é mantido por Deus. E Jesus é o mantenedor de todas as coisas. É o sustentador. Porque a palavra Deus, Theos, quer dizer vida em si mesmo. O próprio sentido da vida é Deus. Nós devemos também acreditar no testemunho de Jesus, porque nele temos a vida eterna. A vida eterna está nele, e fora dele não há salvação, como está registrado em João capítulo 4, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Um homem muito rico concentrava uma grande fortuna em quadros famosos. Em quadros famosos. Há um exemplo interessante. Um homem muito rico concentrava sua grande fortuna em quadros famosos de pintores consagrados. Esse abastado milionário tinha um único filho. Fazendo certa viagem com um amigo, seu filho sofreu um grave acidente e acabou falecendo. O amigo, buscando consolar o pai, que estava de luto, pintou um quadro do rosto do seu filho ao amigo. O pai colocou o quadro numa bela moldura e dependurou entre os seus quadros famosos. Antes de morrer, fez seu testamento, ordenando ao mordomo que fizesse um leilão dos quadros e doasse os recursos que fossem conseguidos para uma instituição de caridade. Depois de sua morte, o leilão foi divulgado nas rodas mais seletas dos amantes da arte. Um salão ricamente adornado recebeu os convidados ilustres e endinheirados. Para a surpresa dos presentes, o leiloeiro apresentou o quadro do filho como o primeiro a ser vendido. Ninguém se interessou. Todos aguardavam os quadros famosos.
até um indivíduo fez um lance e comprou o quadro do filho. Nesse momento, o mordomo interrompeu o leilão e disse: o leilão acabou. Todos protestaram. Então, ele leu o testamento de seu senhor. Aquele que tiver o filho tem tudo. Se a fé no filho é a única forma de herdar a vida eterna, se ela é ordenada pelo próprio Deus, então não confiar nele é tanto desobediência quanto descrença. Então, daquele leilão luxuoso, quem leiloou o filho, que era a foto do filho, teve acesso a todo o patrimônio, porque estava escrito no testamento. Do mesmo modo, é o que está no Evangelho de João. Às vezes você dá crédito a uma profecia, você dá crédito a uma pessoa que diz que morreu e está tendo uma revelação, você dá crédito a alguém que profere uma mentira dentro de uma denominação, você acredita num artista, você acredita num profeta, você acredita num político, você acredita em pessoas diversas, mas você não acredita na Bíblia. A Bíblia tem que provar que é verdadeira. Alguém tem que provar para você que a Bíblia é verdadeira. Então, quem não crê no Filho já está condenado. Quem não crê no testemunho, pior ainda, porque também não pode crer no Filho. O Jesus histórico é o Jesus Deus. Não há distinção entre essas duas figuras. Aquele que crê no Filho, crê também em seu testemunho e em sua palavra. Não confiar nele, não acreditar nele é também não confiar. E se você não confia, logo você não vai estabelecer um relacionamento com ele. Por último, por que nós devemos acreditar e confiar no testemunho de Jesus? Porque manter-se rebelde contra Jesus é permanecer sob a ira de Deus. É importante você saber que a ira de Deus, ela não é sobre quem mata, quem estupra, quem rouba. Isso já é consequência da vida social humana. A ira de Deus é sobre a humanidade. Toda a humanidade tem a ira de Deus, com a exceção daqueles que recebem a Jesus. Então, se você não recebe o testemunho, você se mantém sob aquela mesma ira de outrora. A única maneira de o pecador fugir da ira vindoura é crer em Jesus. Se nós vivemos tempos de misericórdia, e nós vivemos tempos de misericórdia, a gente está saindo de uma pandemia. Note que esse vírus ele era capaz de matar toda a humanidade. Se todos se contaminassem, era muito provável que todos pudessem morrer. É um vírus extremamente nocivo. Ele vai nos órgãos vitais, no pulmão, no coração, no rim, ataca o cérebro. Então, ataca a vida humana. Aí o homem inventa uma vacina e a misericórdia de Deus ainda foi sobre a humanidade. E nós estamos, cada dia, diminuindo o número de mortos, o número de internações, diminuindo o número de contaminação. É uma misericórdia que nós estamos vivendo. A ira de Deus, ela ainda não foi totalmente manifestada, mas a Bíblia fala sobre um grande dia, o dia em que a ira vai se manifestar. Haverá um dia em que o homem prestará conta de tudo. Aquele que não creu no testemunho do Filho de Deus se manterá sob esta ira. Aquele que creu no testemunho de Deus terá o livramento dessa ira. Então, que nós possamos permanecer nessa misericórdia. Muitas pessoas tentam, colocar o amor de Deus em oposição à ira de Deus, alegando que o amor de Deus anula a ira.
mas não anula. Deus continua sendo amor e Deus continua tendo a ira sobre o pecado e o pecador. Nada está obscuro aos olhos de Deus. Tudo ele vê e tudo ele contempla. E ele vai um dia manifestar a sua ira sobre a humanidade. E aqueles que estiverem debaixo da graça e da misericórdia, aqueles que aceitaram esse testemunho, lembre-se, não é apenas aceitar o noivo, é aceitar também o testemunho do noivo. O noivo tem um testemunho com regras, com proibições, com comportamentos. O noivo tem um aparato de questões para impor sobre a noiva. Tem todo o seu testemunho, né? E a sua revelação e a sua palavra. Então, aceitar a um é, consequentemente, aceitar a outro. Negar a um é, consequentemente, negar ao outro. Tem alguém aí no Brasil? Tá todo mundo aí no país? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estou pelo Paulo Sérgio. Sim, sim. Abrindo aqui oportunidades para algumas colocações, se acharem pertinente. Algum irmão, irmã. Eu queria falar sobre João Batista, né? Sim. Ou se colocar nos dias de hoje uma hashtag, né? Hashtag que fala? Seria assim, nós cristãos, nós que aprendemos e compartilhamos da palavra de Deus, seria hashtag somos todos João Batista, né? Porque esse é o nosso papel, né? João Batista preparava o caminho para a chegada do Senhor, e nós preparamos o caminho para o retorno, né? Nós também pregamos o arrependimento, para que as pessoas se preparem também para o retorno, para a volta de Jesus. Aí, quando você estava falando sobre seguidores, né? Na questão de seguidores, aí você falou da professora Yasmin, eu pensei no seguinte exemplo de professor. Se um professor tem 30 alunos numa sala na primeira série, não sei como é que falam agora as séries, né? Mudou tudo. Mas se ele tem 50 alunos na primeira série, ele tem que promover aqueles alunos para a segunda série. Ele tem que ficar feliz quando ele vê a sala dele esvaziando, né? Que é sinal que os ensinamentos dele tá dando resultado, tá dando fruto. É por isso que João Batista se alegrava, ele ficou tranquilo, porque ele sabia o papel dele. Assim como o papel do professor é ensinar para que os alunos evoluam. O professor, se ele tem que promover aqueles alunos para a segunda série, ele passa o ano inteiro com aqueles 30 alunos, no próximo ano aqueles mesmos 30 alunos continuam ali na primeira série, é sinal que o que ele ensinou não valeu de nada, ele não ensinou direito, alguma coisa saiu errada. Então, acho que por isso João Batista se alegrava, quando ele via diminuindo ali as pessoas que estavam com ele, os seguidores, e seguindo a Jesus Cristo. Ele falava, não, esse é o meu papel. Ele reconhecia qual era o papel dele. Então, acredito que hoje a gente pode dizer, somos todos João Batista, ou não? A irmã já se vê desenrolada. Ô, glória! Amém. Paz do Senhor, irmão! Deus é bom! O que eu acho legal de João Batista é porque ele, sendo primo de Jesus, ele em nenhum momento ele se achou o preferido, o queridinho. Eu sou parente dele, eu tenho o mesmo sangue que o dele. Pelo contrário, ele foi tão humilde que ele disse, ele via Jesus não como o homem em carne, mas ele sabia que ali era o verdadeiro Sim. Filho de verdade. Deus, que ele diz, eu não sou nem digno. Então, fiquemos com essas reflexões, né? A irmã Ivani, aí a internet dela está comprometida. Agradecer aqui a presença de todos. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Nós vamos voltar
Na próxima aula, vamos dar continuidade ao Evangelho de João, né? Nós já estamos caminhando para o capítulo 4. Quem sabe até o final do ano a gente não termine, né? Em nome de Jesus. É um livro bastante denso. Só dizer que uma das frases mais lindas, né, da Bíblia é essa, né? O que importa é que ele cresça e que eu diminua, né? É bem interessante. E base para muita coisa, né, na vida, a humildade, do reconhecimento, né? Tudo isso, essa frase diz muito. Ele ainda tem uma música muito bonita que diz assim: que ele cresça, que eu diminua, né? Que ele apareça, que eu me constranja. Aleluia! Ô, glória! Amém. Na próxima aula... Irmão Ivo, depois dizer onde é que a gente encontra a gravação. Tá certo. Eu vou disponibilizar, viu? Eu vou disponibilizar no grupo. Eu mando o link. No meu YouTube, no meu YouTube, você encontra todas as outras aulas, com exceção daquela que teve algum problema. No meu próprio canal do YouTube você encontra. Ivo Lavor, viu? Pois um abraço, gente. Deus abençoe a todos e a todas. Nós vamos orar agora com o pastor Arlindo para finalizarmos o trabalho nesse momento. Daqui a pouco a gente vai para o culto, né? O domingo passa assim, não sei para vocês, para mim é ligeiro demais, meu irmão. No instante chega a hora. Ei, irmão Ivo, tu podia fazer uns memes no teu canal de YouTube, tipo assim, ó. Alguém chega depois do almoço na casa de Ana Selma, aí olha para a pia, não tem nada lavado. Aí diz, cadê? Aí ela diz, Ivo lavou. Não tem nada sujo. Não tem nada sujo, ali Ivo lavou. Ivo lavou. Esse fala uma benção, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos os irmãos. Muito bom participar desse momento especial. Lembrando só os irmãos para nós às 6 horas estarmos no culto, né? Vamos estar pontual no horário do culto. E convide outros amigos, convide outros irmãos da igreja, convide outras pessoas que não estão vindo para os nossos cultos. Você que já tem nos nossos cultos e tem sentido a ausência dos nossos irmãos, comunica com eles, incentiva eles e tudo mais, e vem para o culto. Vai ser uma bênção hoje. Deus tem uma palavra reservada para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus e dizer para vocês, é bênção poder contar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical, aprendendo sobre o livro de João, que é uma base muito boa para a salvação, para a vida eterna, e é isso que é importante para o nosso crescimento. Vamos orar então. Glória a Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de Jesus Cristo e amado Senhor, bendito seja o Senhor, que é maravilhoso. Quero agradecer a Ti, ó Deus, por esse tempo tão precioso com a Sua palavra. Meu Deus, agradecer ao Senhor, Pai, pela disponibilidade do irmão Ivo, Teu servo que tem se doado nesta tarefa tão preciosa, de nos ensinar a Tua palavra, todos os domingos na parte da manhã. Oramos para que o Espírito Santo seja sobre ele, haja uma unção especial sobre o Teu servo, haja uma alegria grande de fazer esse trabalho. Senhor, que o Teu servo esteja sempre com esse coração disponível para servir, em nome de Jesus. Abençoa todos os Teus servos que estão participando, aprendendo, crescendo. Deus, em nome de Jesus, que seja um trabalho especial e abençoador para todos os Teus servos, em nome de Jesus Cristo. Nós possamos crescer no conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é maravilhoso, que tem nos remido de uma forma tão preciosa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa Teus filhos neste dia, que todos tenham paz e que logo mais à noite, Senhor, nós estejamos reunidos na celebração do Teu nome, com alegria, Senhor, pois contamos com o Senhor, com a Sua presença gloriosa, com a Sua unção especial, para que nós possamos celebrar ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu povo seja fortalecido, que o Teu povo continue crescendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Amém. Amém. A foto, a riqueza.
Vem, mamãe, mais frio. Cadê mais? Paulo tá comendo, viu? Ô, homem comendo! Não vai nem almoçar, merendando esta hora, bom que como Nós só nunca um comemos mês. essa hora. Isso é inédito. A gente acorda muito cedo, mas hoje. Cadê Marciana? Irmão Paulo, que é um casal também. Cadê Joana Dark? Então vamos lá, vamos tirar aqui com a gente, né? Olha aí, Joana, riqueza. Aí, a irmã Marciana, que bênção. Então vamos lá. Pastor rindo! Jesus te Sorrisão. ama, pastor rindo! Amém. Então pronto, eu já vou colocar a foto no grupo. Coloque no Instagram. Mana Marca, Selma também. marca a igreja. Como você tá? Estou bem. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a oportunidade de todos que oraram. Não é fácil, né? Assim, eu não tenho nem estrutura para falar para vocês, porque ainda estou muito frágil. Mas sei que o propósito de Deus é no tempo dele, né? Eu só peço agora que vocês me ajudem em oração, porque a família dele ficou muito debilitada, porque no momento que ele foi, ele olhou para todos os meus irmãos e para as filhas e disse: eu vou, mas eu não volto mais. Por favor, cuide de minhas filhas, cuide de minha família. E se concretizou, né? Então, eu hoje estou consciente que Deus fez o melhor, porque ele não voltaria mais para aquela vida que ele tinha, um homem cheio de vida. Era o mestre de obra, estava ali sempre cuidando de quase 100 pedreiros, dava de conta de todos os prédios. Você tem uma ideia, esse prédio aqui da delegacia de Iguatu, ele quem fez o de Oroz, ele quem fez o do Icó. Um grande trabalhador, ele só sabia viver para isso, né? Mas tinha uma debilitação, que era a bebida, e isso não obedeceu, foi para as coisas que levaram ele ao abismo, mas eu sei que ele está com Deus. Teve um momento com o Senhor, porque ele teve a viagem de Oroz a Juazeiro, toda se valendo de Deus, porque a viagem foi muito difícil, não tinha carro apropriado, foi simplesmente só numa ambulância. E meu irmão disse que ele não tinha outra palavra a não ser conversar com Deus, né? E foi os últimos momentos que ele teve consciente, chegando em Juazeiro, já entubaram ele e ali acabou a vida para ele, né? Mas a gente continua. Eu agradeço as orações. O nome das filhas dele é Lívia e Luara. A esposa dele é Marileide. Tem o cachorro que ele criava, que foi assim, nos trouxe assim um choro muito grande, porque esse cachorro latiu sem parar quando o corpo chegou. Na hora que o corpo saiu para o cemitério, esse cachorro ficou gemendo, e isso nos abalou em todas as áreas. Então, peço à igreja oração. Eu não consegui ainda. É um choque, para mim ele está vivo. Aí quando eu lembro que ele já foi guardado, aí eu fico debilitada. Sabe? Mas estamos de pé, graças a Deus. A gente pergunta, irmã Ana Selma, porque o luto é necessário ser vivido, né? É necessário. Dizer a você, assim, eu digo e creio que é o pensamento de todos que a gente... Vocês me ajudaram muito, sabe? Vocês não sabem como é importante a nossa fé estar de pé. E eu, até o momento de eu ouvir o nome óbito, eu tinha, assim, certeza de que Deus estava no comando, e se fosse da vontade de Deus, ele vinha, eu não podia desanimar. Sabe, eu lembrei do momento de Davi. Davi ali, quando recebeu o recado de Deus que o filho dele não ia nascer, ele foi para o jejum, ele foi para o clamor, ele foi para o pó, foi para a cinza, e eu fui. Eu clamava aqui dentro de casa, eu chorava, eu pedia a Deus. Mas aí chegou um momento que eu disse: Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. E foi a vontade do Senhor.
Deus abençoe. Deus fortaleça a irmã, viu? De oração. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Deus continue fortalecendo seu coração, irmã. Olha aí.